Evangelho, né? Para dentro da nossa casa. E o tema da nossa reflexão nessa manhã vai ser o seguinte: a tragédia na família de um homem de Deus. A tragédia na família de um homem de Deus. Para isso, abra sua Bíblia comigo, por favor. Segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 13, a partir do verso 1. Segundo livro de Samuel, capítulo 13, a partir do verso 1. Você que também não pôde vir, estar aqui conosco, mas que nos acompanhe de casa, Deus também possa abençoar a sua vida de forma poderosa. Segundo livro de Samuel, capítulo 13, a partir do verso 1. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Passando algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amnon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Amnon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto. Preste bem atenção nessa frase. Jonadab era um homem muito esperto. E ele disse a Amnon: por que você está emagrecendo tanto dia após dia, ó filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo? Então Amnon disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão por parte de pai. Jonadab respondeu: deite-se na sua cama e finja que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer, que ela prepare a comida diante de mim para que eu coma de sua mão. E assim Amnon deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante de mim, para que eu coma da sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em seu palácio: por favor, vá à casa de seu irmão Amnon e prepare alguma comida para ele. Tamar foi à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela pegou a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os assou. Pegou a assadeira e tirou os bolos diante dele, mas ele não quis comer. Amnon disse: mande que todos saiam da minha presença. E todos saíram. E Amnon disse a Tamar: traga comida ao meu quarto e comerei da sua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Amnon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Amnon agarrou-a e lhe disse: venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei. Ele não impedirá que eu case com você. Mas Amnon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. Depois, preste bem atenção, irmãos. Depois,
Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com quem tinha amado. Então disse: levante-se e saia daqui. Amém, irmãos? A gente quase diz misericórdia, né? Podeis assentar e não feche a sua Bíblia, por favor. Pai Santo, nós, uma vez mais, ó Deus, estamos diante do Senhor. E nesse momento precioso, Deus, de adoração, de culto, em que temos, ó Pai, a oportunidade de estar diante do Senhor, Deus. Nós te pedimos nessa hora, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Pai, liberta cada um de nós, ó Pai, de todo preconceito, de todos os impedimentos, ó Pai, que nós colocamos, ó Pai, em nosso coração, talvez antes mesmo de vir para esse lugar. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha, ó Deus, e ache lugar em cada coração aqui. Que haja espírito de iluminação sobre as nossas vidas, ó Deus. Que essa tragédia na vida de um homem de Deus nos ajude, ó Deus, a nos precaver e evitar que isso aconteça dentro da nossa casa. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. A tragédia na família de um homem de Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para as notícias do mundo hoje, observamos os noticiários e aquilo que a gente consegue acompanhar da televisão, nós observamos que o mundo tem muitos problemas, muitas dificuldades, muitas coisas que precisam ser resolvidas no mundo, e isso de forma urgente. Há problemas que precisam ser resolvidos na política. Estamos num ano de eleição e os burburinhos, as correrias, as opiniões acaloradas já começaram a acontecer em qualquer lugar, qualquer parte do nosso país. Mas nós sabemos também que existem muitos problemas financeiros, principalmente no nosso país, que precisam ser resolvidos. A cada dia que passa, nós ficamos abismados, por exemplo, com o preço da gasolina, que não para de subir. São problemas que precisam ser resolvidos. Existem problemas militares. Estamos assistindo uma guerra sem precedentes, uma guerra sem motivos, que tem ceifado a vida de muitas pessoas em outros países. São problemas que precisam, de fato, ser resolvidos. Mas pasmem os irmãos, não existe problema maior que precise ser resolvido do que os problemas familiares. Todos esses problemas que nós citamos aqui, eles são por demais importantes e precisam de fato ser resolvidos. Mas não existe coisa mais importante que eu e você precisamos resolver do que os problemas dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Todas essas coisas são urgentes, mas nada é mais urgente daquilo que nós precisamos resolver dentro dos nossos lares. Esse texto que nós acabamos de ler, um texto difícil até de se compreender, foi uma tragédia que aconteceu na família de um homem de Deus, na família de um homem dedicado ao Senhor, na família de um homem que temia com todas as suas entranhas ao Senhor. Mas essa tragédia chegou na sua casa. E a pergunta que nós precisamos responder nessa manhã: quais foram os fatores, quais foram os acontecimentos que se desenrolaram para que essa tragédia chegasse na vida e na família desse homem? Então, com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo, por favor, a exposição desse texto. O primeiro ponto da nossa reflexão é o seguinte: observe comigo o homem chamado Davi, ou rei Davi. E a primeira coisa que eu quero destacar desse homem é que Davi era um homem
de ação. Davi era o rei de Israel, sem sombra de dúvidas, o maior rei que Israel já teve, no sentido de devoção a Deus, no sentido de poderio militar, no sentido de organização do seu reino. Ele era um homem de ação, um homem que não ficava parado, um homem que tinha muitas coisas para resolver, muitos julgamentos para fazer, muitas pessoas para atender, porque Davi era um homem de ação. Mas observe comigo, meus irmãos, também, que Davi era um homem e principalmente um pai bem intencionado. E nós conseguimos observar isso nos nomes que Davi deu para os seus filhos. Se você observar comigo, esse texto vai falar para nós de Absalão. Os irmãos sabem que Ab é Aba, ou pai, e Shalom é paz. Então, quando nós fazemos a junção desses nomes, nós entendemos que Absalom, o pai da paz. Então Davi olhou para aquele menino e disse assim: você que está nascendo agora, quando você crescer, a intenção do meu coração é que você seja o pai da paz. Mas Davi também olhou para Salomão, seu filho que nasceria posteriormente, e disse para ele: você será amado de Deus. Ele olhou para Aminon, esse que nós observamos nessa tragédia, e disse para ele: você será aquele que protege. Então Davi, quando ele olhava para os seus filhos, ele olhava para os seus filhos como um pai bem intencionado, até na hora de colocar nome nos seus filhos. Mas nós precisamos observar também, meus irmãos, que por mais que Davi fosse um pai bem intencionado, ele tinha um grave problema na sua vida, porque ele era um homem que não investia nos seus filhos. Prestaram bem atenção nisso, meus irmãos? Por mais que ele fosse rei, por mais que ele fosse bem intencionado, ele não investia nos seus filhos. Mas a pergunta que nós levantamos é: por que ele não investia nos seus filhos? Talvez ele estava ocupado demais. Muitas tarefas, muitos trabalhos, muitas dificuldades, muitos problemas para se resolver. E ele talvez não tinha esse tempo hábil para se dedicar aos seus filhos. Talvez Davi não investia nos seus filhos porque ele tinha filhos demais. Quase 20 filhos. Quantas pessoas, quantos filhos ele precisava dar atenção? Mas talvez Davi não investia nos seus filhos porque de fato ele era um pai ausente. Um pai que não estava presente, talvez nos momentos mais simples da trajetória dos seus filhos. Nos momentos mais comuns nos quais os seus filhos precisavam dele. Davi não estava lá. Mas o que eu quero pensar com os irmãos também nessa manhã é que quais foram, preste bem atenção, quais foram as cenas dessa tragédia que aconteceu na vida de Davi. Eu quero separar com vocês 4 cenas para que a gente observe. A primeira cena que nós observamos nesse texto é um pai sem discernimento. Se observar comigo, por favor, no verso 6 e no verso 7. O texto vai dizer para nós que o filho de Davi, Aminon, de repente sentiu uma paixão, um desejo muito grande pela sua irmã Tamar, a sua meia-irmã, e decidiu no seu coração que ele teria que ter relações com ela. Mas ele não entendia como ele ia conseguir fazer isso. E de repente surge alguém chamado Jonadab, que mostra para ele os caminhos corretos que ele deveria seguir para que ele conseguisse cometer esse ato.
E o verso 6 e o verso 7 vai mostrar para nós que Aminon chega para o pai e faz esse pedido. Mas o que me choca é que o pedido de Aminon já deixava bem claro aquilo que ele queria fazer. Porque quando ele pede para que a sua irmã fizesse bolos, lá no original nós vamos observar que ele queria que a irmã dele fizesse bolos em formato de coração. E Davi, ouvindo isso, ele não teve discernimento para enxergar aquilo que estava acontecendo dentro da sua casa. E ele faz com que a sua filha Tamar vá servir o seu irmão. E lá naquela câmara, ele comete o abuso com sua irmã. A ponto de quando terminar o ato, ele não querer mais que ela estivesse perto dele. E Davi não teve discernimento para observar aquilo que estava acontecendo debaixo do seu nariz. Meus irmãos, quantos de nós pais estamos perdendo discernimento daquilo que está acontecendo dentro da nossa casa, debaixo do nosso nariz? Se você observar, nós vamos continuar. Jonadab sabia de tudo que acontecia dentro da casa de Davi, mas Davi não sabia. Jonadab entendia tudo que acontecia nos corredores de dentro da casa do rei, mas o rei não sabia, o rei estava tão ocupado que ele não conseguia observar isso. Quanto de nós, meus irmãos, estamos ocupados demais para observar o que está acontecendo com os nossos filhos, para observar o que está acontecendo dentro da nossa casa. Mas se você observar comigo, por favor, a segunda cena dessa tragédia mostra para nós um filho magoado que se vinga. Tamar saiu daquela câmara triste, sofrendo por causa daquilo que o irmão dela fez com ela. Então ela vai até Absalão. E quando ela chega para Absalão, Absalão, ao olhar para ela, disse assim: você esteve com seu irmão Aminon, não esteve? E vocês vão observar, meus irmãos, que em todo esse processo, de tudo aquilo que aconteceu, sabe o que Davi fez? Nada. 2 anos se passaram e Davi não fez? Davi não fez? Nada. Então Absalão nutriu no seu coração de que se o seu pai não tomou nenhuma atitude, ele precisava tomar. Então ele, magoado, ressentido, decide se vingar do seu irmão. Acompanhe comigo, por favor, o verso 24. Olha o que o texto diz para nós. Absalão foi falar com o rei e disse: eis que este teu servo está fazendo a tosquia das ovelhas. Peço que o rei e os seus servidores acompanhem esse teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: não, meu filho, não vamos todos juntos para não sermos pesados a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir. Contudo, o abençoou. Então Absalão disse: se o rei não quer ir, pelo menos deixe que meu irmão Aminon nos acompanhe. Porém o rei lhe disse: por que ele iria com você? Absalão insistiu, e o rei deixou que Aminon e todos os filhos do rei fossem com ele. Absalão, verso 28, deu ordem aos seus moços, dizendo: fiquem atentos, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu der uma ordem para matá-lo, então mate-no. Não tenham medo, pois sou eu que está ordenando. Sejam fortes e também valentes. Vocês estão prestando atenção no desenrolar dessa tragédia? 2 anos se passaram. Aconteceu o ato que aconteceu, Davi não tomou atitude nenhuma, e de repente Absalão agora vem para o pai e diz que ele vai dar um banquete, vai matar os seus animais, e queria que o rei, todos os filhos do rei fossem.
Mas o rei não aceita, mas ele destaca. Então deixe que meu irmão Aminon vai comigo? Será que Davi não percebia? Será que Davi não entendia? Será que Davi não visualizava aquilo que estava no coração? E o interessante é que ele tira a vida do seu irmão. E todos os filhos do rei voltam para casa correndo e a notícia chega para Davi. Olha, Absalão matou todos os filhos do rei. Davi rasga suas vestes, Davi chora. Mas uma vez mais aparece Jonadab e diz para o rei, rei, não se atemorize seu coração, pois só Aminon morreu. Note comigo, meus irmãos, que Jonadab não estava lá. Mas ele percebia que Absalão, desde o dia em que soube o que aconteceu com Tamar, ele decidiu tirar a vida do seu irmão. Todo mundo percebia, só quem não percebia? Davi. Só Davi que não enxergava, só Davi que não entendia. Mas o terceiro passo, a terceira cena para essa tragédia, está no capítulo 14, no verso de número 33, que mostra para nós um pai ressentido que não consegue perdoar. Note comigo o verso 14, por favor, verso 33, que diz assim para nós. Então Joabe foi ao rei e entregou a mensagem de Absalão. O rei chamou Absalão e este se apresentou diante dele, inclinou-se sobre o rosto em terra e o beijou. Depois, preste atenção aqui comigo. Depois que ele matou o seu irmão, ele foge para a casa do avô, que também era rei, e permanece ali na casa do avô durante 3 anos. Nesses 3 anos, Davi só lamentou, Davi só perseguiu o menino. Os 3 anos se passaram, Absalão voltou para Jerusalém, mais 2 anos, inteirando 5, que eles não tiveram uma conversa, que eles não tiveram um olho no olho, que eles não tiveram um confronto. E quando Davi decide que o seu filho iria vê-lo, a única coisa que ele faz com o menino é fazer o quê? O que está aí no verso 33, gente? Dá um beijo. Ele ainda não conseguia perdoar o filho dele. E tão somente dá um beijo. Mas observe, meus irmãos, em último lugar, da cena dessa tragédia, é que depois que Davi não fez nada, não confrontou o filho dele, não falou nada com o filho dele, não tomou nenhuma atitude com o filho dele, Absalão toma a decisão de se revoltar contra o seu pai, de se rebelar contra o seu pai. E para que se rebelasse contra o seu pai, ele precisava tomar algumas atitudes. E a primeira atitude que ele tomou foi tentar conquistar o coração do povo. Absalão ia para a porta da cidade. E todas as pessoas que apareciam, Absalão dizia, olha, já julgaram o seu caso? Já fizeram justiça com a sua causa? Já resolveram o seu problema? Ah, se eu fosse rei de Israel, haveria justiça nessa terra. Ele se esforçava ao máximo para atrair o coração do povo. Depois disso, Absalão fez uma conspiração contra o seu pai. Juntou o exército, juntou o povo e declarou-se rei de Israel. Mas, meus irmãos, como se não bastasse tudo isso, depois que Davi foi expulso do seu reino, Absalão se tornou o rei. Ele foi para cima do telhado do palácio e teve relações com todas as concubinas de Davi no telão da cidade, para que todas as pessoas soubessem e entendessem que ele estava humilhando seu pai.
E a última decisão que Absalão tomou na sua vida é que ele deveria tirar a vida do seu pai. Guerreou com o seu pai, guerreou contra o exército do seu pai, e ele, montado no seu mulo, cavalgando pela floresta, ele tinha um cabelo muito grande, ficou preso nos arbustos. Joabe, que era comandante de Davi, foi até Absalão e tirou a vida dele. Aquele menino, aquele jovem morreu. E até aqui Davi já tinha perdido dois filhos. Mas quando nós olhamos para toda essa tragédia, vemos depois da guerra Davi chorando e dizendo assim: Absalão, meu filho Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Que lições eu e você podemos aprender de toda essa tragédia? Observe comigo, meus irmãos, que as maiores fraquezas de Davi ficam transparentes na sua relação com Absalão. Davi, ele transferia, preste atenção nisso, gente, ele transferia responsabilidades que eram intransferíveis. Ele transferiu o cuidado de Tamar para Absalão. Porque quando Aminon abusou da sua irmã, meus irmãos, 2 anos se passaram e Davi não falou nada com aquela menina. Davi não foi consolá-la, Davi não foi cuidar dela, Davi não foi estar com ela. E transferiu o cuidado de Tamar para Absalão. Ele transferia coisas que eram intransferíveis para ele como pai. Ele transferiu o cuidado de Absalão para os seus irmãos. Porque quando Absalão falou: papai, eu quero que todos vão comigo para aquela festa que eu vou dar, provavelmente Davi sacou e disse assim: não, vai Aminon, mas vai também todos os seus irmãos. Talvez Davi achasse: não, se os meus outros filhos estiverem lá, eles vão cuidar, não vão deixar que nada aconteça. Então ele transfere o cuidado de Absalão para os outros irmãos, algo que ele deveria fazer. Depois, Davi transfere o cuidado do seu filho Absalão para o seu sogro. O menino passou 3 anos com o avô. Sabe o que Davi fez? Nada. Deixou que o seu avô, que provavelmente já tinha algo contra o rei Davi, incitasse ainda mais o coração do menino, enchesse ainda mais o coração do menino. Mas por último, Davi transferiu o cuidado de Absalão para Joabe. Se você ler depois o capítulo 13, 14 e 15, você vai ver que é Joabe que busca. Você vai ver que é Joabe que se preocupa. Você vai observar que é Joabe que quer trazer Absalão de volta para Jerusalém e não o pai. E a pergunta que eu trago para nós como pais nessa manhã é o seguinte: para quem você tem transferido a responsabilidade dos seus filhos? Para quem você tem transferido as responsabilidades que competem a você? Talvez você tenha transferido para os avós, para os tios, para a babá, para qualquer outra pessoa, mas é responsabilidade que é sua. Talvez você tenha transferido a responsabilidade para a igreja, para o pastor, para a denominação, mas a responsabilidade dos seus filhos é sua. Como diz a palavra de Deus, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, mas nós podemos mudar. De que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma dos seus filhos. De que vale um homem ter tudo dentro de casa, mas ver os seus filhos indo para o lago que arde com fogo e enxofre. Porque nós, meus irmãos, vivemos uma geração que queremos transferir as nossas responsabilidades para outras pessoas.
Mas note comigo que o segundo erro de Davi, que se torna claro para nós, é que Davi era um homem que vencia gigantes, mas não tinha capacidade de confrontar os seus filhos olho no olho. Ele venceu Golias, quantas batalhas Davi venceu? Mas ele não tinha capacidade de olhar para o seu filho olho no olho e dizer: o que você fez? Você é o meu filho, por que você fez isso? Você é meu filho, por que você está indo por esse caminho? Você é meu filho, por que você está tomando essa atitude? Por que você fez isso com a sua irmã? Por que você matou o seu irmão? Por que você quer guerrear comigo? Nós vivemos uma geração que é muito corajosa na internet, muito corajosa longe da presença das pessoas, mas uma geração que não consegue olhar nos olhos dos seus filhos e confrontar. Porque é mais fácil, meus irmãos, a gente passar a mão e achar que está tudo bem do que a gente confrontar os nossos filhos. O erro nunca é deles, o problema nunca é deles, o problema é dos outros. Porque a gente vence guerra no trabalho, a gente vence guerra na escola, a gente vence guerra na faculdade, a gente vence guerra na igreja, mas a gente não consegue vencer ou olhar nos nossos filhos e confrontar. Davi era um gigante, fora de casa, mas um derrotado dentro de casa. Mas, meus irmãos, o que tudo isso, todo esse contexto de tragédia, gerou no coração do jovem Absalão, pai da paz? Tudo isso que Davi deixou de fazer, gerou no coração de Absalão ódio pelo pai em relação a Tamar. Se você observar comigo, o tempo que ele esteve fora, junto com seu avô, ele teve vários filhos. E um dos filhos que Absalão teve foi uma menina. Qual o nome que ele deu para a menina? Tamar. Tamar significa tamareira, uma planta simples, algo que precisa de cuidado. O que Absalão estava querendo dizer? Se meu pai não cuidou da Tamar dele, essa aqui ninguém coloca a mão. Essa aqui ninguém encosta. Essa aqui ninguém vai fazer nada, porque eu vou cuidar dela. Porque ele estava com ódio daquilo que aconteceu. Absalão estava com ódio em relação aos pecados do próprio pai. Porque o conselheiro que Absalão trouxe para perto dele, para que o ajudasse nessa guerra contra o pai, era o avô de Betseba. Aquele no qual Davi havia pecado junto com ela, matado o marido Urias, e o nome dele é Atoifel. E o primeiro conselho que Atoifel deu para Absalão foi o seguinte: preste atenção, aquilo que o seu pai fez com a minha neta em segredo, você vai fazer com as concubinas dele, às claras, para que todo mundo veja, para que todo mundo observe. Mas Absalão também estava com ódio em relação aos amigos do seu pai. Porque quando ele é nominado, ou se autodenominou rei, uma das atitudes do seu governo foi nomear Amasa no lugar de Joabe. E Amasa tinha um caso com uma tia de Joabe. Sabe o que Absalão está fazendo? Lavando a roupa suja. Lavando tudo de ruim, fazendo o pior daquilo que ele podia fazer, que pudesse ir de encontro ao coração do pai dele. Mas nós chegamos ao final dessa reflexão, mostrando que essa tragédia ensina lições profundas para as nossas vidas. E a primeira delas é que os pais precisam se converter aos filhos. E os filhos precisam se converter aos pais. A solução para a nossa família, meus irmãos, não é algo absurdo, algo inacreditável, algo impossível de se fazer, mas nós precisamos clamar a Deus que os nossos corações
se converta aos nossos filhos. E o coração dos nossos filhos se convertam para nós. Você, melhor do que eu, sabe as atitudes que você precisa tomar dentro da sua casa, como eu tenho que tomar na minha. Mas a segunda coisa que nós precisamos sair daqui, com isso fixado na nossa mente, é que nós não podemos minimizar as amarguras dentro do nosso lar. Meus irmãos, a falta de perdão gera isso aí que nós vimos. Talvez uma briga de primos, de irmãos, de tio com sobrinho, se isso não for tratado, se isso não for resolvido, se nós continuarmos a minimizar esse problema, pode ter certeza que um dia uma tragédia pode acontecer. Porque o ódio guardado no coração, nutrido no coração, ele pode levar o ser humano a fazer coisas impensadas como essa. Mas nós precisamos, em nome de Jesus, entender também que a gente, em meio às atitudes, às coisas que acontecem dentro da nossa casa, a gente não pode tão somente reagir emocionalmente. Porque em todo esse processo, sabe o que Davi fez? Ficou irado, rasgou a veste, reclamou, não queria receber o filho. Sempre atitudes emocionais, mas nenhuma atitude coerente de pai. Não adianta a gente ficar nervoso, a gente ficar chateado. Nós precisamos tomar atitudes que precisam ser tomadas. Reagir nervoso ou nervosa não vai adiantar de nada. Mas nós precisamos entender e pensar que o tempo nunca vai sarar as feridas. Não adianta a gente pensar que vai passar um tempo, dar um beijo no rosto para amenizar, que não vai parar, não vai sarar, não vai sanar. Davi deixou o tempo passar. E no final de todo esse processo ele viu seu filho morto. A única coisa que ele pôde dizer foi: Absalão, meu filho. Meu filho, Absalão. Absalão, meu filho. Davi chorou pelo seu filho. Mas seu filho não podia mais ouvir a sua voz. Davi derramou muitas lágrimas pelo seu filho. Mas Absalão não podia mais ver as lágrimas de amor do pai. Davi sentiu saudade do seu filho, mas esse menino, esse rapaz, não poderia mais sentir o abraço, o calor do seu pai. Porque ele percebeu essa grande tragédia quando já era tarde demais. O que nós vamos fazer no nosso lar? O que nós vamos fazer dentro da nossa casa? Porque quando nós olhamos para todos nós que estamos presentes aqui nessa manhã, Davi era melhor que a gente. Davi era um homem segundo o coração de Deus, alguém que se quebrantava diante de Deus quando era necessário. Mas isso aconteceu dentro da casa dele. Pode acontecer na minha, na sua. De que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida dos seus filhos? Eu tenho ministério, tenho coisas para fazer, mas em primeiro lugar na minha vida é Deus. Segundo lugar na minha vida é minha esposa. Terceiro lugar na minha vida é os meus filhos. E o ministério vem a reboque depois de tudo isso. Porque o primeiro lugar na minha vida é a minha família. É a minha família. Que seja assim também na casa de todos nós que estamos presentes aqui nessa manhã. Vamos ficar de pé? Pai Santo, obrigado pela Tua palavra, Deus. Uma
palavra, Pai, que nos faz refletir. Uma palavra, ó Deus, que pode se dizer que é dura, mas uma palavra de alerta para nós como pais, ó Deus. Quantos pais têm perdido seus filhos, ó Deus? Quantas mães têm perdido as suas filhas? Porque deixa, ó Deus, essa tragédia se desenrolar. Ó Deus, ajuda que os nossos filhos se voltem para nós e nós nos voltemos para os nossos filhos. Que a gente não deixe, ó Pai, que as mágoas, ó Pai, do passado, aquilo que talvez, ó Deus, aconteceu lá atrás, perpetue dentro da nossa casa. Que haja perdão, ó Deus. Que haja confronto. Que a gente não procure, Deus, os culpados pelos nossos problemas dentro de casa. Pelos problemas da vida dos nossos filhos. Mas que a gente tenha coragem de confrontar os nossos filhos olho no olho, Deus. Nos ajude, Deus, porque assim como Davi, nós somos falhos, fracos e dependentes da Tua graça. Continue falando com o Teu povo, Deus. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos ajude, irmãos.